pessoal, bem-vindos de volta a mais uma videoaula. Hoje é a nossa última videoaula de sistema sensorial e a gente vai falar dos dois sentidos que faltam, então paladar e olfato. Vamos começar falando então sobre o paladar. Então, na nossa língua nós temos papilas gustativas, são estruturas parecidas com esse esquema aqui na figura B, que são especializadas na captação de sinais químicos que o nosso córtex cerebral interpreta como sabor. Então, nós interpretamos esses sinais químicos como sabor. Então, aqui a gente tem um corte histológico de uma papila gustativa, certo? E aqui o esquema das células das papilas que vão perceber os sinais químicos no interior da boca. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o paladar é que para que uma papila gustativa perceba um sinal químico que é proveniente de um alimento, esse alimento ele precisa ser dissolvido. Então, as glândulas salivares elas têm um papel na gustação, que é justamente de umidificar e dissolver os alimentos, para que eles penetrem nas papilas gustativas em forma de substâncias químicas que vão ser percebidas pelas células dessas papilas, que fazem sinapse com neurônios, que vão levar a informação gustativa lá para o sistema nervoso central. Então, o paladar ele tem receptores específicos para submodalidades do que a gente chama de sabor. Então, a gente tem receptores específicos para doce, azedo, salgado, amargo e umami. São os 5 tipos de sabores principais que a gente percebe no nosso paladar. Então, por muito tempo se acreditou que regiões específicas da língua eram responsáveis pela percepção de cada um dos tipos de sabores. Então, por exemplo, a ponta da língua seria a percepção do doce e a lateral a percepção do azedo. O que se sabe hoje em dia é que, sim, a gente tem um maior número de receptores para a percepção de doce na parte da ponta da língua, porém a gente tem receptores para todos os sabores espalhados em toda a língua. Então, essa divisão anatômica, embora didática, e por isso eu trouxe ela aqui para vocês, ela não é uma representação exata do que acontece na nossa língua. Então, você tem a percepção de sabor espalhado por toda a língua. Além disso, foi detectado em mamíferos outros receptores que são específicos para detecção de sabor de gordura. Então, já tem experimentos com ratos mostrando que existe um outro tipo de receptor, fora aqueles que percebem o doce, o azedo, o amargo, o umami, que são específicos para perceber o sabor de gordura. E aí, aqui nessa imagem, eu trago para vocês um esquema de como aconteceria a percepção do sabor, né? A transformação desse sinal químico em sinal elétrico pelas células da papila gustativa, com o mecanismo que leva a isso nos sabores que são conhecidos no ser humano. Então, apesar de ter aquela pesquisa em ratos mostrando detecção do sabor de gordura, você ainda não tem no ser humano essa comprovação. Porém, para sabor doce, ácido, salgado, amargo e umami, a gente tem já descrito como funcionam as células das papilas gustativas. Então, o doce, por exemplo, vai ser a molécula de sacarose, que vai ser percebida por uma proteína G, que vai desencadear uma cascata de sinalização intracelular, que termina com a abertura de canais de cálcio, que vão facilitar a ligação das vesículas de neurotransmissores na fenda sináptica. E aí, os neurotransmissores vão ativar o neurônio que vai levar essa informação para o sistema nervoso central. O sabor ácido, ele vai ser, essa papila que vai perceber o sabor ácido, ela vai ser ativada, vai ter receptores para H+, e aí essa concentração de H+, é o que vai fazer a diferença, né, a propagação da voltagem aqui nessa célula, fazendo com que haja abertura de canais de cálcio, fusão de vesículas, sinapse com o neurônio. O sal vai ser o sódio que vai desencadear essa sinalização dessa célula,
E o sabor amargo ele pode ser tanto por canal de potássio quanto por receptor de proteína G. E o sabor umami, por fim, ele é o sabor que a gente detecta quando o glutamato estimula um receptor na papila gustativa, os receptores nessas papilas gustativas. Então, geralmente na comida asiática você tem a presença do glutamato. Então, seria o sabor que tem no nosso dia a dia aqui, assim, para quem já pediu um China Box, deve lembrar desse tipo de sabor, do sabor desse tipo de molho. Você tem o glutamato nesse tipo de molho, que dá aquele sabor que a gente chama de sabor umami. Vocês não precisam decorar todos esses mecanismos, certo? É só para ilustrar como que acontece a conversão do sinal químico em sinal elétrico. Por fim, a informação do sabor que saiu lá da papila gustativa através daquela sinapse, ela vai chegar no córtex e vai ser processada lá na área cortical que está designada à gustação. Vocês podem ver aqui em roxo, bem no centro aqui dessa imagem. E aí vem uma pergunta. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas por que não sentimos sabor quando estamos gripados? Então, um dos sintomas da gripe é que você sente menos o sabor das coisas. Porém, a gripe é uma infecção de vias respiratórias, porque você sente menos o sabor das coisas. E aí é que vem a interação do paladar com o sentido do olfato. Então, cerca de 80% do sabor de um alimento é, na verdade, percebido pelo olfato. Então, quando você vai se alimentar, você tem sinais moleculares, aqui, químicos, que se desprendem do alimento em forma de odor, né, em forma de cheiro. E esses sinais geralmente vão ser percebidos lá pelo seu epitélio olfatório. E aí, quando chega no córtex, a informação que vem do cheiro lá do seu epitélio olfatório vai se juntar com a informação que vem das papilas gustativas e vai dar a percepção do sabor. No entanto, quando você tem uma doença respiratória, como uma gripe, muco pode se acumular aqui na frente do epitélio olfatório, fazendo com que você não consiga perceber o cheiro e, consequentemente, isso prejudica a sua percepção do sabor dos alimentos. O epitélio olfatório ele é formado por neurônios que vivem aproximadamente 2 meses e apresentam apenas um dendrito. Então, aqui em amarelo a gente vê o bulbo olfatório e aqui o epitélio olfatório. Aqui, um zoom maior nesse epitélio olfatório, a gente tem certos neurônios aqui com apenas um dendrito. Aqui tem o axônio, corpo celular, e aqui as células, né, ciliadas que vão perceber a chegada das partículas de odor. E aí vamos falar então especificamente do olfato. Então, para que os receptores captem um odor, as moléculas devem se difundir no ar e atingir o epitélio olfatório, como eu falei. E após essa captação do odor, aí sim acontece a despolarização dos neurônios e essa informação vai chegar no nosso córtex e a gente pode perceber esse odor como um odor agradável ou como um odor desagradável. Distinguir um odor agradável de um odor desagradável ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Por exemplo, você distinguir o cheiro de um ovo que está frito e em condições para ser ingerido do odor de um ovo podre é muito importante para que você não passe mal. Então, a identificação de um cheiro específico vai depender da combinação de receptores ativados. Então, existem cerca de 1000 receptores no nosso epitélio olfatório. Cada um tem afinidade a um grupo de moléculas odorantes específicas. Então, um grupo de moléculas químicas específicas que vai estimular cada um desses receptores. E aí, quando você combina quais receptores estão estimulados, aí sim você percebe, por exemplo, que você está sentindo o cheiro de uma flor. Diferentes odores vão assim ativar
neurônios que se reúnem em regiões específicas do bulbo olfatório. Então, aqui nessa imagem a gente tem o bulbo olfatório em verde. E aí, o epitélio olfatório ele vai fazer sinapse direta com o bulbo olfatório. E dependendo de qual neurônio está ativado, vai ser uma região diferente desse bulbo olfatório que vai ser ativada. E as informações, então, vão passar do bulbo olfatório para o córtex olfatório e depois também para o sistema límbico. Então, aqui a gente tem o córtex gustativo, certo? Que, como eu falei, vai receber também informações aqui desse córtex olfatório, para que você tenha lá o sentido de sabor das coisas. Então, aqui do bulbo olfatório vai vir para essa região do córtex olfatório. Perceba, então, que a gente tem o cérebro, ele está um pouco aberto aqui nessa imagem, para que possa mostrar o córtex olfatório, que fica, na verdade, por baixo de um dos giros aqui. E aí a gente tem essa informação também olfatória, ela vai ser se difundir para outras áreas do cérebro, por exemplo, para o sistema límbico. Então, tem alguns tipos de cheiro que a gente associa com memórias afetivas. E isso é por causa da interação entre as informações olfatórias do córtex e o nosso sistema límbico. E aí, a capacidade de discriminar odores varia. Então, primeiro varia com a idade. Então, indivíduos mais velhos, eles vão tendo a sua capacidade de discriminar odores prejudicada. Então, ela vai diminuindo conforme o indivíduo vai aumentando a sua idade. E ela varia também entre os sexos. Então, as mulheres, elas são capazes de discriminar muito mais odores do que os homens. Então, tem estudos que mostram que odores que para o homem são iguais, para uma mulher, eles são diferentes. Ela consegue classificar eles como dois tipos de odores. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas de sistema sensorial e até uma próxima.